Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia, pastor Raul já está aí. Iniciar a transmissão. Convidar. Tá precisando. Glória a Deus. Esperar mais algumas pessoas. O pessoal já está chegando. Glória a Deus. Bom dia, paz do Senhor, comunidade. Vamos orar, né? Para nós começarmos aqui mais o estudo de 1 Pedro, né? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3. Então, eu quero orar nesta manhã com os irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus, paz, minha irmã Margarida, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Senhor Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, aqui nós estamos diante da Tua presença nesta manhã, para buscarmos, ó Pai, o entendimento, o conhecimento, ó Deus, da Tua palavra. Peço ao Senhor, em nome de Jesus, que me dê direção, que me dê graça. Espírito Santo, venha me trazer orientação, venha me dar sabedoria para estar trazendo a palavra do Senhor para os corações esta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre a carta de Pedro, que está lá em 1 Pedro, capítulo 3, que nós vamos começar aqui, vou ler um pedaço do versículo aqui, que vai nos falar assim, olha, a vida exemplar cristã, deveres dos casados, né? E hoje Pedro, nós vamos aprender com Pedro, vai falar assim, mulheres, sede vos igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavras alguma por meio do procedimento de sua esposa. Ao observar o comportamento cheio de temor, não seja um adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparatos e vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outras as santas mulheres que se apresentavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Amém? Até aqui. Então, aqui nós vamos estar falando aqui, Pedro, ele está falando para as esposas, né? Dos seus esposos cristãos. Pedro, ele traz um ensinamento, né, que fala, mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. Pedro está nos ensinando aqui uma submissão, mas não é uma submissão servil, ou seja, é uma submissão própria, né, de alguém sem caráter, mas um despojamento voluntário do seu eu. Olha, muitas mulheres têm dificuldade em ser submissa aos seus esposos, né? Então, nessa manhã, nós vamos aprender com Pedro. E ele aqui mesmo fala, né, do nosso despojamento, do nosso eu. Ou seja, Deus, ele estabelece na criação vários níveis de autoridade. Então, nós vamos aprender nessa manhã que Deus, ele é o cabeça de Cristo e Cristo é o cabeça de todo homem. E o homem é o cabeça da mulher. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 3. A ideia da submissão que Pedro ele está nos ensinando não é de inferioridade, competição ou rivalidade, mas é de parceria, né? Uma parceria entre a mulher e
o seu esposo, porque a mulher, ela foi criada por Deus para quê? Para ela ser auxiliadora, né? Idônea, ou seja, aquela que olha nos olhos e corresponde ao seu esposo, corresponde ele no físico, emocionalmente, espiritualmente. Então a submissão da esposa ao seu marido é como ao Senhor, por causa do Senhor. Uma vez que a esposa ela é submissa a Cristo, ela se submete ao seu marido. Então a autoridade do seu esposo, né, a autoridade do marido sobre a esposa, ela é delegada pelo próprio Deus. Assim, quando a mulher ela insurge-se contra a autoridade do seu marido, ela está se opondo-se ao próprio Deus. Né? Então, que nessa manhã, nós mulheres, né, viemos aprender com Pedro que precisamos ser submissas ao nosso esposo. Porque se nós somos submissas a ele, nós vamos estar o quê? Obedecendo ao Senhor. E aqui a palavra, ela nos ensina que há um nível de autoridade, né? Que Deus estabeleceu na criação, que vem da autoridade, né, de Deus, que é o cabeça de Cristo, e Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher. Não quer dizer que a mulher ela é inferior ao seu esposo porque ela é submissa. Então tem muitas mulheres que têm uma dificuldade em ser submissa porque se sente inferior, se sente menos, né? Então não é isso que a Bíblia nos ensina. Aqui é uma questão que é de parceria, de comunhão um com o outro. E em nenhum momento, em nenhum lugar das Escrituras, a Bíblia vai nos falar que Jesus Cristo ele foi inferior a Deus Pai. Por quê? Que lá na redenção, Cristo ele se submeteu ao Pai, sem jamais ser inferior ao Pai. Então, é que nós vamos aprender com Cristo nesta manhã. Que do mesmo modo, o marido é o cabeça da mulher, e nem por isso a mulher é inferior ao marido. Então, é que nós temos um exemplo, né, de Cristo, de Jesus, porque ele se submeteu, né, ao Pai, ele foi submisso, né, ali na redenção do Calvário, e nem por isso ele se tornou inferior ao nosso Deus. E a Bíblia aqui, nesse capítulo, vai nos dar também vai nos dar um exemplo de Abraão no Egito, que ele orientou a Sara, sua mulher, né, a mentir, dizendo ser sua irmã e não esposa. Aí nós vamos ver essa passagem lá em Gênesis, no capítulo 12, do 10 ao 13. E Sara não agiu corretamente quando se tornou cúmplice do seu erro, do seu marido, do erro do seu esposo. Ou seja, em momento nenhum as Escrituras nos ensina a transigir com a verdade em nome da submissão. Então, antes importa obedecer a Deus do que os homens. Está lá em Atos, capítulo 5, versículo 29, parte B. Então, queridos, que nós viemos ser submissas aos nossos esposos no Senhor. Porque o que importa é nós obedecermos a Deus do que aos homens, né? Sara aqui ela foi orientada a mentir. Por ela ser uma mulher submissa, o que ela fez? Ela mentiu, né? Então ela não fez o certo, ela fez errado, ela não deveria ter mentido. Então que nessa manhã, em nome de Jesus, nós vamos aprender com Pedro a sermos submissas aos nossos maridos, em nome de Jesus. De repente, quando a mulher casa, né, ela vem assim de uma família, né, de uma genealogia mais, como é que eu posso dizer, mais difícil de lidar, onde tem uma família que é mais mandona, arrogante, né, brigona, onde as pessoas ali estão acostumadas a um querer mandar mais do que o outro. Então, quando essa pessoa casa com o seu esposo, né, ainda que ela venha dessa genealogia e se converte a Cristo e casa com seu marido convertido,
ela precisa, né? Ela precisa aprender a ser submissa a Deus. Ela precisa aprender, né, a se libertar do velho eu, né, despojar do velho eu, para ela ser submissa ao seu esposo. Porque a primeira coisa que ela tem que aprender é obedecer a Deus. A submissão aqui, ela tem que vir, né, ela tem primeiramente, ela tem que aprender a ser submissa a Deus. E ela sendo submissa a Deus, ela vai ser submissa ao seu esposo. Então, se você nessa manhã tem essa dificuldade, né, de ser submissa, se você encara a submissão com uma competição, né, muitas acham que é até rivalidade, que quer mandar mais, quer estar por cima, eu te convido nessa manhã a pedir o Espírito Santo de Deus que venha te ensinar a ser submissa ao próprio Deus. Porque você obedecendo ao Senhor, você sendo submissa ao Senhor, o Espírito Santo, ele vai te conduzir, ele vai te ensinar a ser submissa ao seu marido, mas no Senhor. E aqui também, Pedro, ele vai nos ensinar também, ele vai falar sobre a submissão da esposa ao marido, né? Ao marido não cristão. E ele vai falar que é uma oportunidade. Olha, é interessante. A submissão da esposa cristã, né? Ela tem uma oportunidade com seu esposo não cristão. Aí vou ler aqui, ó. Para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavras alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Tá lá tá aqui, né, no capítulo 3 aqui, do 1 Pedro. Então, aqui Pedro, ele não aconselha a esposa, Pedro, ele não aconselha a mulher cristã a abandonar o seu esposo não cristão. Ele não traz esse aconselhamento. E também não aconselha a esposa a polemizar com o marido, tentando, né, ganhar ele para Cristo, a força, ficar falando demais na cabeça dele, ficar querendo, né, levar ele para a igreja, assim, ficar falando demais, enchendo a cabeça dele. Pedro não nos traz esse aconselhamento. Pedro, ele recomenda um testemunho, ou seja, um testemunho coerente. Esse testemunho vai levar o seu esposo a ver Jesus na sua vida, vai levar o seu esposo, né, ver Cristo, ver a diferença na sua vida. E a submissão da esposa é um testemunho eficaz. A vida exemplar é melhor do que palavras. O mais eficiente método de evangelização dentro do casamento é o testemunho irrepreensível. Aleluias. Olha, sem conversa, sem muito falatório, a esposa ela ganhará o seu marido, aleluias, para Cristo por meio da sua conduta e de seu caráter. Não pela argumentação, mas por atitudes como submissão, compreensão, amor, bondade e paciência. Olha, mesmo seu esposo não sendo cristão, Pedro, ele nos ensina que nós, mulheres, devemos ser submissa ao marido. Então, você, mulher, que serve ao Senhor e que seu esposo ainda não se converteu ao evangelho, Pedro, ele te ensina nessa manhã a ser submissa ao seu esposo. Ele te ensina nessa manhã, né, a ganhar o seu marido, né, com as suas atitudes, com bondade, com amor, com paciência, com compreensão e com a sua submissão. Ele vai estar vendo Cristo na sua vida. Então, é preciso você buscar em Deus, né, os frutos do Espírito Santo na sua vida, para que você venha ter paciência com Ele, para que você venha ter domínio próprio, né, com seu esposo, porque quando se torna um jugo, aí nós vamos falar de um jugo desigual, né, porque ele não é cristão, e você sim, aí se torna um pouco mais difícil, mas não é impossível, você pode ganhá-lo, né, com o seu testemunho.
né? Porque os maridos não crentes, eles observam as obras cristãs. Eles observam as obras da esposa cristã. Então, é por isso, aí eles podem ser atraídos por Cristo, né? Com seu comportamento honesto, limpo, englobando aqui a fidelidade. Amém? E aqui, continuando no capítulo 3, no versículo 3, vai nos falar sobre a beleza externa da mulher. Então, aqui vai nos falar da beleza externa da mulher. As mulheres do primeiro século, elas não tinham participação na vida pública, nem acesso ao trabalho fora do lar. As mulheres ricas, elas gastavam seu tempo com coisas fúteis. Muitas delas investiam toda a energia em cuidar da beleza exterior, relegando a uma posição de descaso do cultivo da beleza interior. E Pedro aqui, ele chama a nossa atenção, ele chama a atenção das mulheres aqui, cristãs, a não imitarem esse modelo de mulher que foi falado aqui. É claro que com isso Pedro, ele não está incentivando as mulheres cristãs a serem relaxadas com a sua apresentação pessoal. Aí eu vou ler para vocês aqui que vai falar sobre a mulher de Provérbios, né? Lá no capítulo 31 de Provérbios. Vai falar assim, ó, que a mulher virtuosa, ela tinha bom gosto para se vestir e cuidava bem do corpo, mas entendia que a beleza interior precisava sobrepujar a beleza física, pois essa passará enquanto aquela permanece para sempre. E lá no livro de Provérbios, no capítulo 31, do versículo 30, vai nos dizer assim, ó, enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Provérbios 31, versículo 30. Então, Pedro, ele orienta as mulheres cristãs sobre o excesso, né? O ênfase não está na proibição, mas no senso adequado no senso adequado dos seus valores. Aqui Pedro, ele vai nos dar uma exortação. Ele vai falar assim, olha, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelo, adereços de ouro, aparatos de vestuário. Pedro está orientando as mulheres cristãs a não colocarem toda a atenção nos adereços exteriores, mas a cultivar a beleza interior. A beleza interior da mulher cristã, que nós vamos falar agora, está lá no do versículo 4 ao versículo 6, amém? Então, que nós mulheres devemos preocupar, né, mais com a nossa beleza interior do que com a nossa beleza exterior. Vamos zelar por ela, né? Não com excesso, né? Tendo bom senso. Aqui nós aprendemos essa manhã. E agora nós vamos falar sobre a beleza interna da mulher cristã. Pedro, ele faz um contraste aqui entre o que o homem vê e o que Deus vê. Ou seja, entre o superficial e o essencial. Entre a beleza exterior e a beleza interior. Depois de orientar a mulher cristã a não fazer da beleza exterior seu alvo principal, ele dá diretrizes de como buscar a beleza interior. Então aqui, ó, a mulher deve cuidar mais do coração que da aparência. Seja, porém, o homem interior do que do coração unido ao incorruptível traje. Aí tá falando lá no versículo 4, na parte A. Então a mulher cristã, ela deve ser lavada e adornada pela palavra do Senhor. A mulher cristã, ela deve priorizar o traje incorruptível de um espírito manso e tranquilo. A mulher cristã, ela deve estar interessada em agradar mais a Deus do que aos homens.
Porém, agradar a Deus torna-se uma bênção para seu marido. Porque, agradando a Deus, ela vai adquirir o quê? Um espírito manso e tranquilo. E é melhor do que vestes caras, joias raras e penteados robuscados. O que se não vê tem mais valor do que aquilo que vê. Glória a Deus. A beleza interior de uma mulher tem muito mais valor do que joias e vestidos, maquiagens que ela possa ter. E no versículo 5 ao 6 do capítulo 3, vai falar também que as santas mulheres do passado, embora não fossem pessoas perfeitas, mas elas deixaram um importante legado, um exemplo digno a ser imitado. Essas mulheres aqui, elas esperavam em Deus, elas tinham fé e confiavam em seu caráter e em suas promessas. Sabiam que Deus jamais as abandonaria, independente da circunstância. As mulheres aqui, elas eram submissas ao seu próprio marido. A esposa que compreende o seu papel de submissão de acordo com as normas das Escrituras encontra realização completa no seu marido. Então, aí no versículo 6 vai dizer: seguiam praticando o bem, seguiam não temendo perturbação alguma. Então, essas mulheres, elas seguiam, praticando o bem e seguiam não temendo perturbação alguma. Então, aqui nós aprendemos com Pedro nessa manhã sobre a beleza interior, que nós mulheres possamos estarmos preocupadas em adornarmos a nossa beleza interior com a palavra do Senhor, buscando em Deus um espírito manso, um espírito humilde, no Senhor, porque aqui nós vamos aprender, com as mulheres do passado, que elas deixaram um legado, que elas esperavam em Deus e elas tinham fé que Deus, elas tinham fé em Deus e confiava que Deus jamais as abandonaria em qualquer situação. Então, que nós vamos estarmos adornadas pela palavra do Senhor, buscando no Senhor a beleza interior que vem do Espírito Santo de Deus para nossas vidas, e não deixar de cuidar da nossa aparência, mas com zelo, sem excesso, com senso, Agora nós vamos falar aqui no versículo 7, que vai falar sobre a atitude do marido cristão, que vai dizer assim, marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiro da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. Então aqui, Pedro, ele traz para nós aqui, para os esposos nessa manhã, a responsabilidade do marido no relacionamento conjugal. E eu vou falar aqui sobre o aspecto físico, ele vai dizer assim, marido, vós igualmente vivei a vida comum no lar. A expressão viver a vida comum no lar é a tradução do termo grego. É uma palavra meio difícil, mas que tem um significado vivendo junto na mesma casa, ou seja, como marido e mulher. O relacionamento conjugal, ele passa pela intimidade física. O casamento, ele é fundamentalmente um relacionamento físico e se tornam os dois em uma só carne. Aí tá lá em Gênesis 2:24. Olha, a primeira responsabilidade do marido é cuidar da esposa e do seu lar. Cabe-lhe a responsabilidade principal de ser o provedor da sua casa. 1 Timóteo 5:8. O marido, ele precisa tratar a mulher com cavalheirismo. Ele precisa ser romântico, carinhoso e amável no trato, com a sua esposa. Nada fere mais uma mulher que um marido casca grossa,
ou seja, de rude no seu trato, né? Então, Pedro, ele está aqui ensinando aos esposos nessa manhã, aos maridos, né? Ele fala sobre o seu aspecto físico, né? Ele vai trazer aqui um ensinamento que os dois, eles são uma só carne. E a primeira responsabilidade do marido é cuidar da esposa e do seu lar. E ele vem falando também que cabe a ele a responsabilidade de ser o provedor do lar. Timóteo 5:8, né? Então, é assim, que tem muitos maridos, né, muitos homens que eles não preocupa em ser um provedor do lar, deixa nas costas da esposa. E não é esse o papel do homem. O papel do homem é ser o provedor do seu lar, é cuidar da sua esposa, é cuidar da sua casa. Esse é o papel do marido. E faz parte também do papel dele, né, cuidar da esposa, né, com amor, com carinho, com dedicação, ser amável à esposa. Não tratar ela como uma pessoa qualquer. Não é esse o ensinamento bíblico que a palavra de Deus tem para nós essa manhã. E aqui, olha, a mulher, ela se sente ferida, né, se o marido tratar ela com grosseria. Então, e a própria Bíblia que fala que a mulher, ela é um vaso mais frágil, né? E é óbvio que Pedro, ele não está dizendo que a mulher é a parte mais frágil em termos mentais, morais ou espirituais, mas sim em termos físicos. A mulher é mais sensível na alma e mais frágil na força física. Então, maridos, fiquem atentos, né, ao tratar suas esposas, tratem ela com amor, com zelo, cuida dela, porque foi o Senhor quem vos deu. A vida espiritual do marido, ela está diretamente relacionada com a forma que ele trata sua mulher. Quando cessam suas orações, ou quando elas são tolhidas, é que se resumem a mera formalidade, a vida espiritual e também o matrimônio correm perigo, né? Então aqui, olha, a vida espiritual do marido está diretamente relacionada à forma com que ele trata a sua esposa. O que Pedro está dizendo? O que Pedro está dizendo? Se o marido falhar em amar, honrar, respeitar sua mulher, né, tal comportamento interromperá as suas orações, pois o suspiro de uma mulher maltratada se interpõe entre as orações do esposo e os ouvidos de Deus. Então é preciso o casal, né, o esposo, a esposa estarem bem um com o outro. É preciso eles estarem, né, em comunhão, em parceria, para que a oração ela possa chegar aos céus, para que a oração ela possa chegar ao coração de Deus. Então, eu quero, né, deixar aqui um alerta para os esposos nessa manhã, né, e até mesmo para as esposas, que nós viemos aprender nessa manhã a sermos submissas aos nossos maridos no Senhor, que nós viemos aprender, né, a respeitá-los, né, sendo submissas, primeiramente sendo submissas ao nosso Deus, porque sendo submissas ao nosso Deus, nós vamos ter submissão ao nosso próprio marido, né? E as mulheres casadas, que elas venham respeitar, que elas venham honrar os seus esposos da mesma forma, como se eles fossem um esposo cristão. É o que a Bíblia nos ensina. E a sua submissão vai se tornar um testemunho coerente mediante o seu esposo. Ele vai ver Cristo na sua vida, né? Então, que nesta manhã nós também possamos nos adornar, né? Nós aprendemos sobre a beleza exterior e a beleza interior. Que nessa manhã nós possamos preocuparmos mais com a beleza interior, né? Que nós viemos adornar a nossa beleza interior, o nosso coração, a nossa alma, com a palavra do Senhor, com um espírito de mansidão, um espírito de temperança, de paz, de alegria. Ai, aleluias, porque
através desse adorno de Deus nas nossas vidas, nós iremos ganhar pessoas, não só nossos maridos, mas aqueles que estão à nossa volta, que é filhos, né? Que é marido. Então, mulher, você que está aí do outro lado, que o seu esposo ainda não serve ao Senhor, tenha essa preocupação dentro de você em se adornar, mas se adorne ao Senhor e tenha sabedoria em como lidar com seu esposo dentro do seu lar e como lidar com as coisas do Senhor, com a obra do Senhor. Porque se a gente for olhar, né, tem muitas mulheres que têm o prazer de fazer a obra de Deus. Tem muitas mulheres que têm o coração na obra do Senhor. E muitas das vezes deixa a desejar dentro do seu lar. E não é isso que Pedro nos ensina aqui nessa manhã. Pedro nos ensina a agirmos com sabedoria, ou seja, com exemplo coerente, com exemplo eficaz, que o seu exemplo venha edificar o seu esposo no Senhor, que ele possa ver Cristo através dos seus atos, através das suas atitudes, honrando ele na sua honestidade, na sua fidelidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E agora nós vamos entrar no capítulo 3, no versículo 8, né? Que vai dizer, acho que eu posso ler, acho que ainda dá tempo. Capítulo 3, versículo 8. Vai nos falar sobre a vida exemplar, né, cristã e o amor fraternal. Vai dizer assim, olha: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal com injúria, não pagando mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes a bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam os males. Amém? Então nós vamos falar aqui, né, do capítulo 3, versículo 8. E Pedro ele vai dizer assim, olha: finalmente, se todos de igual ânimo. A palavra finalmente, ela tem um sentimento de um resumo. Assim como a lei toda se resume em amor. Está lá em Romanos, no capítulo 13, do 8 ao 10. Finalmente, sede todos de igual ânimo. Aqui, Pedro, ele está falando de unidade, em um só propósito, em um só amor, em um só objetivo. Nós somos um corpo diferente, somos um corpo diferentes, membros não competimos um com o outro, mas cooperamos mutuamente. Aí eu quero falar aqui sobre esse amor, eu quero falar sobre a compaixão. O que é a compaixão? Compaixão é você se compadecer de uma pessoa, né? Ou seja, é você ver a vida, né, com os olhos do outro, é sentir a dor do outro. É mais do que estar do lado da pessoa, é estar dentro, é viver com a pessoa. Então, aqui, quando se trata aqui de compaixão, é você se compadecer, você se colocar no lugar da pessoa. Gente, é muito forte isso aqui. A compaixão é você sentir a dor que a pessoa está sentindo. É você, sabe quando a pessoa ela está passando por um momento assim difícil, um momento qual ela está sofrendo, ela está sentindo dor, ela tá triste, ela está abatida. A compaixão é você
se colocar no lugar daquela pessoa. É você se compadecer daquela pessoa com o mesmo sentimento que ela está sentindo. É você sentir a dor dela. É você deitar e lembrar que tem uma pessoa passando por tal situação. Você está se compadecendo da pessoa. A Bíblia, ela vai nos ensinar a alegrar com os que se alegram e chorarmos com os que choram. Está lá em Romanos 12:15. Nós cristãos, nós precisamos viver essa palavra de Deus em nossas vidas. Alegrar com os que alegram e chorar com os que choram. Queridos, chorar com os que choram é você se dispor para a pessoa. É você preocupar em ajudar a pessoa. É você olhar para a pessoa com um olhar de compaixão. É você olhar para a pessoa e ter misericórdia dela e querer ajudar ela. É olhar para ela com um sentimento que aquele problema como se fosse o seu problema. Você se colocar no lugar daquela pessoa e olhar e pensar assim, como se fosse você que estivesse sofrendo aquele problema. Olha, eu não sei se você já teve essa experiência de você dar um abraço na pessoa e a pessoa ela não estar bem e a pessoa ela está sentindo uma dor muito forte no peito por causa da situação que ela está passando e naquele abraço ali você conseguir sentir a mesma dor que aquela pessoa está sentindo. Queridos, isso faz parte da compaixão. É o amor de Deus em nosso coração. E esse amor não vem de nós porque nós somos bonzinhos, porque nós somos amorosos. Não, esse amor ele vem da parte de Deus para nossas vidas. Nós precisamos olhar para as pessoas e termos compaixão. Então, nessa manhã a palavra do Senhor nos ensina a alegrar com os que se alegram e a chorar com os que choram. E nos diz mais ainda. Diz ainda mais, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles envorado, com eles todos se... Diz ainda mais, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. 1 Coríntios 12:26. Olha, as pessoas, eu tenho o costume de dizer para as pessoas, eu faço isso aqui para honra e glória do Senhor, porque o Senhor me conhece. Quando eu tenho uma pessoa passando por situação e eu me compadeço da pessoa, eu falo com a pessoa, a sua luta é a minha luta, a sua vitória é a minha vitória. Então eu estou dentro desse versículo aqui, ó, que quando essa pessoa ela for honrada, com eles todos vão se regozijar. Então quando a pessoa que você se compadece for honrada, você vai se regozijar juntamente com essa pessoa. E eu me lembro aqui que na live de terça-feira, o pastor Jefferson, ele trouxe um exemplo lá muito simples, que ele falou sobre a aliança, né? A aliança, ela é o quê? É um símbolo, né? Do casamento, tá? Aqui na minha mão aqui, ela me mostra que eu sou casada. Aí ela até mostrou a expressão aqui, ó, da marca, né? Que a gente tem quem usa aliança. Aí ele disse assim, essa aqui é a marca do amor. Agora eu quero te dizer, muitos, né? Ele diz a marca do amor. Ou seja, o amor dele com a esposa dele e a marca do amor que nós precisamos de ter em Cristo Jesus no nosso coração. Nós temos essa marca desse amor, nós vamos nos compadecer com as pessoas. Muitos têm a marca, né, que é a marca de Cristo, mas não vivem o amor. Olha, é muito forte isso. Temos Jesus, né? Fomos marcados por ele, mas não vivemos o amor que há nele. Então nós temos que ter essa preocupação. Eu tenho a marca do amor, mas eu não vivo o amor de Cristo. Então que nessa manhã, em nome de Jesus, nós possamos nos compadecer das pessoas. Se você já tem esse sentimento, esse amor no seu coração, que te leva a compadecer das pessoas, glória a Deus, eu louvo a Deus pela sua vida. Mas nessa manhã eu peço ao Espírito Santo que esse sentimento de compadecer, esse sentimento de amor, ele venha
crescer mais e mais cada dia na sua vida, porque o amor de Jesus, ele nunca acaba por nós, ele sempre aumenta por nós. E nós vamos falar também sobre a expressão fraternalmente amigos. Olha, no grego é uma palavra só. Aí eu não sei falar essa palavra, então não vou falar. Mas tem um significado de amor entre os irmãos. O amor entre os irmãos em Cristo deve ser o mesmo amor entre irmãos de sangue. Então, o mesmo amor que você está aí do outro lado, tem por mim e que eu tenho por você, que não é minha irmã, que não é meu irmão, ele precisa ser como se fosse o meu irmão de sangue, pois todos temos Deus como nosso Pai. Por isso, somos todos irmãos uns dos outros, ou seja, temos o mesmo sangue, a marca de Cristo, o sangue de Jesus, né, que foi derramado ali na cruz do Calvário. Esse sangue, ele nos tornou, aleluia, a mesma família, nos tornou irmãos uns dos outros. E aqui também eu quero falar um pouco sobre os misericordiosos. O que significa misericordioso? É aquele que tem misericórdia, aquele que é bondoso, aquele que é piedoso e aquele que é caridoso. Queridos, não há cristianismo onde não existe misericórdia. Não tem como o cristianismo se cumprir na vida da pessoa. Não tem como o cristianismo se cumprir se uma pessoa ela não tem a misericórdia de Deus. Se a pessoa ela não é uma pessoa misericordiosa, se ela não é uma pessoa bondosa, então não tem como cumprir. Glória a Deus. Aleluia. Então, que nessa manhã nós possamos viver o amor de Cristo Jesus em nossas vidas. O verdadeiro amor, ele possa estar no meu e no seu coração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Agora nós vamos falar aqui do capítulo 3, do versículo 9 ao 12. Ele me falou o tempo, mas eu não entendi, mas eu acho que já está mais ou menos corrido já. Então, do versículo 9 ao 12, quem está com sua Bíblia aí, pode acompanhar, porque eu não vou ler, porque eu acredito que, por causa do tempo, não sei como é que tá. Então, vai nos falar assim, olha, vou ler assim, vamos lá, do 9 ao 12. Não pagando mal com mal, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pagando mal, injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto fostes chamados, a fim de receberdes a bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o bem, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Então aqui nós vamos falar, né, no versículo do 9 ao 12, que os cristãos dispersos da Ásia Menor, eles estavam sendo perseguidos e espoliados. Seus inimigos falavam mal deles e faziam-lhes mal. Então, e em vez deles pagar o mal, em vez deles pagar, né, com a mesma moeda, os cristãos deveriam pagar o mal com o bem. Empoliado significa privar alguém de algo que lhe pertence, ou seja, eles eram, privados. Os cristãos, eles eram privados, eles eram perseguidos. Aqui fala dos cristãos da Ásia Menor. Mas em vez de pagar com a mesma moeda, os cristãos deveriam pagar o mal com o bem. Então, aqui o povo, ele estava sendo perseguido, mal falado, e lhes foram ensinados a não pagar o mal com o mal. E a palavra do Senhor, ela nos ensina: amai-vos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Está lá em Mateus capítulo 5, 44
parte B. E Paulo já havia ensinado: não torneis a ninguém mal por mal. Romanos 12, 17. O sofrimento, ela faz parte da vida cristã, que foi chamado para enfrentá-lo. Aquele que sofre por causa da justiça recebe bênçãos celestiais, né? Então, o que nós vamos aprender aqui nessa manhã, né? Que nós não devemos pagar, né, o mal com mal, né? Nem injúria com injúria. Então, se alguém nos fizer alguma coisa, se nós formos perseguidos, se falarmos mal de nós, nós vamos fazer o quê? O que nós aprendemos nessa manhã? Nós vamos orar por aquele que nos persegue. Nós vamos apresentar eles diante do Senhor. E aqui no capítulo de Romanos, versículo 12, ele fala assim: torneis a ninguém mal por mal. Então, não vamos, né, pagar com a mesma moeda. Não vamos devolver para as pessoas aquilo que eles têm, traga até a nós, a perseguição, ou que fale mal, ou que levante falso testemunho, mas a nossa justiça é o Senhor. Nosso advogado é o Senhor. Quem nos justifica é o Senhor. E orando por eles, apresentando eles ao Senhor, nós temos uma oportunidade de ganhar essa vida para Cristo, em nome de Jesus. E do versículo 10, vai falar, né, que aqui ele fala sobre a língua. Que aqui, olha: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Uma língua maldosa, ela fere como espada, destrói como fogo e mata como veneno. Então nós precisamos clamar como o salmista Davi: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Salmos 141, versículo 3. Então, é muito sério isso aqui. Uma língua maldosa, olha, ela fere como uma espada. Ela destrói como fogo e mata como veneno. Então, que nesta manhã, em nome de Jesus, nós vamos vigiar com a nossa língua. Nós vamos vigiar naquilo que nós falamos. Possamos estarmos prontos a ouvir e tardios no falar, né? Que possamos nessa manhã buscar, como o salmista Davi buscou o Senhor. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios, em nome de Jesus. No versículo 12, né, nós vamos falar aqui, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos à sua súplica, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males, né? Então aqui nós vamos falar, uma igreja perseguida, ela precisa entender que Deus está atento às suas orações. Deus, ele vê e ouve nossas causas, não passa despercebida aos olhos daquele que a todos sonda. Aquele, porém, que entrega a prática da maldade, terão de enfrentar a ira do Todo-Poderoso. Glória a Deus. Aleluia. E agora nós vamos falar do versículo 13 ao versículo 22, né? Vai nos trazer a prática do bem e o sofrimento de Cristo e a vitória de Cristo. Pedro está nos mostrando a prática do bem, a longanimidade, segundo o exemplo de Cristo, que está no sofrimento de Cristo e a vitória da cruz. No versículo 13 ao 17, lá vai nos dizer que no tempo de Pedro, os cristãos eles começaram a sofrer por causa da justiça. Os pagãos, eu vou ler aqui, irmãos, para os irmãos entenderem, do capítulo 13 ao versículo 17. Olha, ora, quem é que vos há de maltratar, se for zeloso, o que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois vós, não vos amedronteis, porquanto como suas ameaças, nem fiqueis alarmados, antes
santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros fiquem envergonhados, e os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. E os que é isso mesmo. Então aqui, né, ele está nos falando aqui que no tempo de Pedro, os cristãos, eles começaram a sofrer por causa da justiça. Os pagãos, eles falavam mal deles. Seus bens eram confiscados e eles foram dispersos e perambularam pela terra como peregrinos. Mesmo passando por esse fogo ardente, os cristãos deveriam exaltar, pois eles eram bem-aventurados. Então aqui, vou ler um versículo aqui que está em Mateus, no capítulo 5, no versículo 10, que vai dizer que Jesus foi categórico em afirmar: bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino e céus. Glória a Deus. Então, se você tem sido perseguido por causa da justiça, se você tem sido caluniado, afrontado, né? A Bíblia, nessa manhã, ela fala para você que vós sois bem-aventurado, porque dele é o reino e céus. Então, porque por você há um reino e há um céu. Então, você nessa manhã é bem-aventurado. Queridos, então meu estudo, né, ele acaba aqui. Eu espero ter, né, conseguido, né, trazer a palavra para os irmãos nessa manhã, esse estudo. Eu espero ter alcançado o objetivo nessa manhã. Aprendi muito aqui com esse estudo e eu creio que também você aí aprendeu alguma coisa. Então, que nessa manhã, em nome de Jesus, né, nós viemos nos deleitar nessa palavra. Que no dia de hoje nós viemos remoer essa palavra que foi falada aqui nesta manhã. Né? Tudo que foi falado aqui, que nós viemos remoer essa palavra. Principalmente as mulheres. Olha, quando eu terminei aqui de falar, né, para os esposos, e depois eu terminei de falar sobre a beleza interior da mulher, o Espírito Santo ele trouxe a minha mente, mas eu já tinha começado a outra parte do estudo. Mas eu quero te dizer nessa manhã, mulher, você que serve ao Senhor, que tem o seu marido cristão, e mesmo você que não tem o seu marido cristão, olha, talvez, não sei o porquê, mas talvez por falta de submissão, né? Hoje nós falamos aqui que os maridos, eles devem amar as esposas, honrá-la, né? Ser carinhoso, ser cavalheiro com elas, mas não é diferente para as mulheres também não. As mulheres também, elas devem estar atentas aos seus maridos. Elas devem também retribuir, levar carinho, levar amor, a cuidar, zelar do seu esposo. Olha, tem muitas mulheres cristãs, que um lar cristão, que os seus maridos estão saindo de casa, arrumando outra mulher lá fora, abandonando casa, abandonando família, deixando filhos e indo morar com outra mulher. Então, eu quero trazer um alerta hoje, nessa manhã, para as mulheres. Em nome de Jesus, vamos orar mais, vamos buscar no Senhor adornar as nossas vestes espirituais. Porque quando nós estamos adornadas, nós estamos buscando no Senhor, queridas. O inimigo, ele não tem o poder de agir dentro da nossa casa. O inimigo, ele não tem poder de agir no seu casamento, de tirar o seu esposo de dentro da sua casa. Quantas mulheres e maridos estão dentro de casa? Aqui nós estamos falando para pessoas evangélicas, pessoas cristãs, pessoas crentes, libertas no Senhor, mas estão dentro da própria casa, mas estão separados. Dormem na mesma cama, mas estão separados.
Então que nessa manhã, em nome de Jesus, mulher de Deus, venha se adornar da presença do Senhor. Venha se adornar das vestes do Senhor. Porque se você estiver adornada de Deus, as outras coisas que é preciso na sua vida, para você ser para o seu esposo, o próprio Espírito Santo, ele vai trazer dentro de você. Ele vai te ensinar a amar, ele vai te ensinar a ser submissa, ele vai te ensinar a ser carinhosa, ele vai te ensinar a aceitar o seu marido em todo tempo. Nós temos que tomar muito esse cuidado, porque a Bíblia nos diz que o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir. Queridos, família é projeto de Deus, família é constituída por Deus. E se um casal, se tem uma separação dentro de um casamento, olha, a família toda é destruturada. Olha como vai ficar os filhos, a emoção dos filhos, o emocional dos filhos. A família é toda desestruturada. Então, para recomeçar novamente não é fácil. Então, que nessa manhã, em nome de Jesus, se preocupa sim com a sua beleza exterior, porque nós precisamos cuidar dela. Afinal, nós somos templo do Espírito Santo, né? E o Espírito Santo, ele quer habitar em um lugar bonito, um templo limpo, né? Então eu te convido nessa manhã a preocupar com a sua beleza exterior, com senso, com modéstia, com pudor. Em nome de Jesus, faça diferença na vida dos seus filhos, na vida do seu marido. Seja diferente das mulheres lá fora, em nome de Jesus. Tenha pudor nas vestes, tenha prudência nas vestes, em nome de Jesus. E se adorne no seu interior. Tenha transparência com seu esposo, em nome de Jesus. Olha, ainda que ele seja cristão, mas você ganhará ele. Naquilo que você talvez tenha lutado, talvez tenha tentado ganhar ele, ainda não conseguiu, mas se adorne do Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Seja adornada pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. E eu quero orar com você nesta manhã. E também, né, não posso deixar de falar. Tenha compaixão pelas pessoas. Tenha a marca do amor na sua vida, mas vive essa marca. Não deixe essa marca só para você. Sai para fora. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus, em nome de Jesus, eu quero orar essa vida, por este marido, por este filho, Senhor, que se encontra aí do outro lado. Aleluia. Participando desta palavra, a qual o Senhor nos ensina através de Pedro nesta manhã. Meu Deus, que nessa manhã Jesus venham amar, venham honrar as suas esposas, venham respeitá-las, que nessa manhã, meu Deus, o Senhor venha levantar maridos como provedor do lar, que o Senhor venha levantar maridos, ó Pai, que venha cuidar da casa, que venha cuidar da esposa, que o marido, em nome de Jesus, e que nesta manhã, Senhor, o Senhor possa alcançar o coração de cada esposa nesta manhã. Meu Deus, que o Senhor venha colocar desejo no seu coração nessa manhã de adornar da tua presença, da tua humildade, da tua mansidão, da tua longanimidade. Meu Deus, em nome de Jesus, ensina essa mulher a ser submissa, ensina essa mulher, Senhor, a honrar, a respeitar o seu esposo, em nome de Jesus. Ensina primeiramente essa mulher, Deus, a ser submissa ao Senhor, que ela venha ser submissa ao seu marido no Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, e abençoa este filho que está nos assistindo essa manhã, que ele venha honrar os seus pais, para a honra e glória do teu nome, que eles venham ser obedientes aos pais, em nome de Jesus. E eu quero te pedir, Senhor, nesta manhã, que o amor do Senhor, ele venha abranger o nosso coração nesta manhã, que nós venhamos olhar, Senhor, para os nossos irmãos, com o olhar do Senhor, com a mente do Senhor, com o coração do Senhor, em nome de Jesus. Coloca, Deus, esse amor em nossos corações, em nome de Jesus. Nos ensina a amar, nos ensina a perdoar, nos ensina, Senhor, a sermos misericordiosos com os outros, Pai, com os nossos irmãos, com os nossos
entes queridos, Senhor. Nos ensina, Deus, a amar, em nome de Jesus. Nos ensina a ter compaixão, a viver a dor do outro, em nome de Jesus. Meu Deus, assim nesta manhã eu te agradeço, aleluias, e oro ao Senhor e te dou graças, e eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo cada vida nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus.